Raiva e sofrimento são válidos, são pertinentes a acontecimentos dolorosos, acontecimentos que nos machucaram, porém são contrários ao vinho, eles não melhoram com o passar do tempo. E frequentemente, a pessoa que sofre por causa das suas mágoas não é quem te fez sofrer, e sim as pessoas próximas e muitas vezes preocupadas com você. Imagina a seguinte situação. Uma criança que durante a infância passou por desequilíbrios em casa, como por exemplo, briga dos pais, traição, bebidas, separações e discórdias. Esta criança criou estratégias para se defender nesse ambiente desequilibrado. E uma das estratégias pode ser a raiva, que é uma reação de defesa natural do nosso cérebro. Só que esta criança cresceu e vem conviver com outras pessoas que não fizeram parte do ambiente desequilibrado da infância. Mas o ambiente atual também é uma ameaça. Tem concorrência, comparações, disputas, indiferenças. Existem várias situações similares ao vivido na infância. E como essa pessoa vai se proteger? Utilizando a raiva, maltratando as pessoas, sendo grosseira, arrogante, prepotente, e esta pessoa correrá um sério risco de ficar sozinha no futuro, abandonada também pelas pessoas que a queriam bem, que tentaram ajudar. E tudo isso foi devido a uma mágoa do passado que foi alimentada pelo ressentimento até se tornar um rancor. Mas por que tudo isso? Por que, em alguns casos, o sofrimento é tão intenso que chega a paralisar uma pessoa? Esta e outras respostas você encontrará neste vídeo. Então fica até o final, porque o que eu vou dizer pode mudar a sua vida. Sempre que pensamos em um sofrimento, algo de ruim que aconteceu no passado, nosso cérebro e organismo reagem como se estivéssemos em perigo e ativa o que se conhece como reação lutar ou fugir. Neste momento, o organismo libera substâncias químicas cujo objetivo é nos preparar para reagir ao perigo por meio da luta ou da fuga. São liberadas substâncias químicas associadas ao estresse. Elas têm o objetivo de nos deixar pouco à vontade para que façamos alguma coisa que nos livre do perigo. Essas substâncias químicas chamam a atenção por provocarem mudanças físicas. Elas fazem o coração bater mais rápido e os vasos sanguíneos se contraem, elevando a pressão arterial. O fígado descarrega colesterol na corrente sanguínea, prejudicando o coração. As substâncias químicas associadas ao estresse alteram a digestão e fazem com que os músculos fiquem mais tensos. A respiração fica menos profunda e os sentidos se avivam para fazer frente ao problema. A digestão é interrompida e o fluxo de sangue desviado para o centro do organismo. E quando tudo isso acontece em nosso corpo em fração de segundos, nos sentimos indispostos, nervosos, e em algumas pessoas a raiva ela aflora. Uma grande maioria de nós culpa a pessoa que nos fez sofrer por essa sensação desagradável em nosso corpo. Aquele momento em que estamos vulneráveis, infelizes, abandonados, e neste momento pactuamos com o jogo da culpa. Mas esse pacto nos mantém paralisados e impotentes por um longo período. Aquele estresse físico que sentimos quando pensamos muito em um abandono ou decepção é a razão pela qual muitos de nós lutamos tanto para nos livrar das mágoas. Mas a reação física que é normal e a culpa que atribuímos à pessoa que nos fez sofrer cimenta ainda mais a mágoa que começou quando assumimos de forma pessoal algo que nos desagradou. Embora essa reação de assumir algo como pessoal seja comum, ela é principalmente um resultado das substâncias químicas associadas ao estresse percorrendo o nosso organismo. São reações primitivas, não o resultado de um pensamento consciente. O problema é que as opções que essas substâncias químicas associadas ao estresse nos oferecem são inadequadas em nos ajudar a recuperar o controle emocional da nossa vida. Ou seja, elas não nos ajudam diante das situações emocionais difíceis, envolvendo pessoas próximas
e tampouco a lidar com as sutilezas dos relacionamentos íntimos. Você pode até achar que a ideia de vingança ou de evitar o mal é fruto de uma reflexão cuidadosa e não de uma reação. Se você pensa assim, está enganado. Ela é produto de um sistema de proteção biologicamente idealizado. Seu sistema nervoso reage desse modo quando você constata um perigo, seja ele real ou imaginário. Só que seu sistema nervoso não pode revelar se o perigo que você sente está acontecendo agora ou ocorreu há 10 anos. Seu sistema nervoso não sabe se seu pai está gritando com você agora ou em 2002. Ele não sabe se o seu marido teve um caso extraconjugal hoje ou em 2010. Seu sistema nervoso reage da única maneira que ele conhece e você pode ter pensado a respeito do problema uma vez ou 1000 vezes. A reação será a mesma: lutar ou fugir. E para piorar as coisas, a reação lutar ou fugir, que é ativada quando pensamos sobre o sofrimento, altera a nossa capacidade de pensamento. Parte das substâncias químicas associadas ao estresse limita a quantidade de atividade elétrica disponível para a parte pensante do cérebro. E tudo isso para nos proteger do perigo. Essas substâncias também desviam o fluxo sanguíneo do córtex pré-frontal para partes mais primitivas do cérebro. Quando você se frustra porque pensa nas suas mágoas por muito tempo, existe um motivo. E o motivo é que a nossa biologia afirma que a sobrevivência é mais importante. O organismo está pronto e fica alerta cada vez que lembramos do modo horrível como nosso pai chegou bêbado em casa, o dia que a nossa mãe saiu de casa, como o chefe gritou conosco ou da surra que levamos quando crianças. E talvez neste momento você esteja se perguntando como o nosso cérebro pode nos limitar a apenas 2 opções, que é lutar ou fugir. É que ele está tentando preservar a vida, desviando energia elétrica da parte pensante do cérebro para partes mais primitivas e reativas. Ele fará de tudo para preservar a sua vida quando você se vê diante de uma cobra que é venenosa ou não. Tentará preservar a sua vida se o carro à sua frente derrapa e você tiver que pisar no freio. O seu cérebro não tem necessidade de preservar a sua vida quando você está lembrando das suas surras que levou do seu pai na infância. Você não precisa lutar ou fugir quando diz ao seu amigo como o seu chefe foi grosseiro e gritou com você. E nem tem a necessidade de um sistema nervoso simpático alerta para explicar pela 43ª vez o quão injusta foi sua mãe ao dar mais amor ao seu irmão. Você deve aprender a diferenciar o perigo real do imaginário para agir de maneira eficaz. E não conseguirá aprender essa fundamental lição de vida enquanto estiver ocupado culpando outras pessoas por quão mal você se sente ou por quão ruim está a sua vida. Ao culpar uma pessoa, você fica aprisionado em um círculo vicioso de sofrimento e desconforto físico. Você concede a essa pessoa o poder de controlar as suas emoções. E se você está assistindo esse vídeo até aqui, é porque tudo que eu falei até agora faz sentido para você. Então eu quero te pedir 2 coisas. Primeiro, dá um like, porque o YouTube vai ver que o conteúdo é relevante e vai sugerir o vídeo para mais pessoas. E o segundo é compartilha com alguém que você conhece e acredita que está precisando desse conteúdo para sair de um problema ou está passando por alguma dificuldade no relacionamento. Com este conteúdo, eu acredito que a pessoa vai entender que as mudanças que ela busca está dentro dela mesma. Agora, voltando para o conteúdo. Cada um de nós pode aprender a lidar com feridas emocionais e sofrimentos. Não temos de relatar histórias intermináveis a respeito das ofensas, acusações e desapontamentos. Podemos perdoar aqueles que nos fizeram sofrer e tocar a nossa vida adiante. Podemos nos perdoar por ficarmos paralisados e magoados. Podemos perdoar nossos pais se eles nos fizeram sofrer e podemos perdoar nossos amigos e familiares se eles não nos apoiaram. Podemos ajudar as pessoas a perdoar e seguir suas vidas se elas estão paralisadas. Podemos criar uma nova história, mas uma história que vai nos mostrar como heróis e não como vítimas. A escolha, ela é sempre sua.
Chegamos ao final, obrigado pelo like, pelo compartilhamento, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.